Olá, meu nome é Vitor Silvestre e você está no Bits e Chips, um canal voltado para desbravar todo o mundo da eletrônica. E no vídeo de hoje, a gente vai construir um Blink, o famoso código pisca-LED, certo? Para o microcontrolador DSPIC da família 33F, que é o DSPIC 33F J12MC202, certo? E para isso a gente vai utilizar o próprio ambiente da fabricante, né? Um ambiente de desenvolvimento da fabricante, que é o MPLAB. No caso aqui, estou usando o MPLAB XIDE versão 6.25. Você pode usar a versão que você preferir, certo? Aqui já estou com o código, vou comentar todo o código aqui em vídeo e logo em seguida a gente vai atestar o funcionamento do código via simulação, ok? Então, inicialmente a gente tem duas bibliotecas carregadas aqui, né? Um aqui relacionado ao nosso compilador. Então, para esse projeto, a gente está utilizando o compilador XC16 e uma outra para o dispositivo. Então, essa biblioteca aqui é a biblioteca do dispositivo, né, do DSPIC 33F J12 MC202, ok? Bom, e o que consiste o nosso código? O nosso código basicamente utiliza o periférico Timer1, é um temporizador dentro do DSPIC, e a gente configura esse temporizador para piscar o nosso LED. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar a configuração toda disso e a frequência do pisca LED que a gente vai usar é de 1 segundo. No caso, o período é de 1 segundo e a frequência seria de 1 Hz. Então, basicamente, ele fica 1 segundo aceso e 1 segundo apagado. Isso se repete periodicamente enquanto o código estiver rodando, certo? Então, como que a gente faz, do que consiste o nosso código? Aqui, basicamente, a gente primeiro precisa configurar o oscilador do nosso dispositivo. Então, o oscilador, ele é um sinal de clock, ou seja, um sinal com alta frequência, que ele transita entre o estado nivológico baixo e alto, geralmente como se fosse uma onda quadrada. E, basicamente, esse clock ele serve como base para a execução das instruções e sincronização do microcontrolador. Então, a gente pode utilizar tanto osciladores externos, aí a gente pode comprar, por exemplo, um oscilador cristal e colocar nos pinos do microcontrolador, mas a gente também tem um oscilador interno, e é isso que a gente vai utilizar aqui por fim de simplicidade mesmo. Então, o oscilador interno que a gente vai utilizar é o FRC, chamado de Fast RC Oscillator, certo? E a frequência dele é de 7,37 MHz, só que a gente consegue aumentar esse valor através do PLL, que é justamente o que vamos fazer hoje. Então, essas primeiras linhas aqui, a gente seleciona aqui na linha 6 o oscilador que a gente está usando. No caso aqui é o oscilador interno FRC mesmo. E depois a gente habilita a troca de clock. Significa que o nosso código, o nosso microcontrolador, ele vai iniciar com esse 7,37 MHz do oscilador interno, mas logo em seguida ele vai mudar para uma outra frequência que a gente vai estabelecer aqui também, certo? Então, a gente tem algumas funções, vamos passar por todas elas. Mas aqui a gente tem a nossa função principal, que é a nossa função main. Então aqui a gente vai ter uma chamada de outras três funções. Então a gente vai ter a PLL config, justamente para configurar essa PLL, essa mudança de frequência do oscilador. A gente vai ter uma de configuração de GPIO, só para a gente setar se os pinos são entradas ou saídas, que a gente vai estar utilizando. E a gente também tem uma de configuração do Timer 1, que é o principal periférico que a gente vai estar utilizando para temporizar com precisão essa mudança de estado do LED, ok? A gente tem um loop infinito aqui, apenas simbólico mesmo. E vamos lá. Primeiro a gente vai começar pela primeira função que roda aqui na nossa main, que é a PLL config. Então, na PLL config, a gente vai configurar essa frequência, para a gente conseguir aumentar essa frequência. Então, basicamente, na família 33F, a gente tem a nossa frequência de entrada, que no caso é F1. No nosso caso, vai ser basicamente a frequência do FRC, do oscilador interno, então 7,37 MHz, ok? E a gente tem a nossa frequência de saída também. Só que a nossa frequência de saída, ela não é a nossa frequência de execução de instrução. A nossa frequência de execução de instrução, ela é basicamente o nosso FCY aqui. E o que é a frequência de execução de instrução? Significa que o compilador, ele executa uma... O compilador não, perdão, o microprocessador, ele executa uma instrução de código 40 milhões de vezes por segundo. É isso que uma frequência de execução de instrução FCY de 40 MHz ela quer dizer. Então, a gente vai fazer a configuração para 40 MHz. Na família 33F, a frequência de saída, que é o FOSC, ele é sempre duas vezes a minha frequência de execução de instrução FCY. Então, um FCY de 40 MHz implica que eu vou estar com uma frequência de saída FOSC
de 80 MHz do próprio oscilador, certo? Isso para a família 33F. Para a família 30F a gente muda um pouco essa proporção. Mas como que a gente encontra, de fato, o FOST de 80 MHz? O FOST ele é definido pela minha frequência de entrada, que vai ser os meus 7,37 MHz, vezes algumas constantes, vezes M, dividido pelo produto entre N1 e N2. E essas frequências a gente define aqui embaixo. Então, o valor de M ele vai ser sempre igual ao valor que vai estar nesse divisor de feedback do PLL, mais 2. Então, quando eu coloco dentro desse registrador PLL-FBD o valor de 63, o valor de M é sempre esse valor mais 2. Ou seja, o meu M ele é 65, que é igual ao 63 do registrador mais 2. A mesma coisa para os valores de N1 e N2. Só que dessa vez, os valores aqui, eles não estão dentro de todo o registrador, mas apenas em alguns bits do registrador CLK-DIV. Mas a mesma coisa, quando a gente seta no POS-scale, que está relacionado ao constante N1, o valor de 0, N1 recebe 2, porque o valor de N1 sempre é o valor que a gente atribuiu aqui, mais 2. E a mesma coisa para o N2, quando a gente define aqui para o POS-scale o valor de 1, o valor de N2 é igual a 3, que é 1 mais 2. Então aqui basicamente a gente definiu que ele vai para essa frequência, né, de oscilação de 80 MHz, que nos dá uma frequência de execução de instrução de 40 MHz, e essa é uma parte muito importante do nosso código, ok? Logo depois disso, a gente avisa para o microcontrolador que a gente quer iniciar essa mudança de clock para o FRC com o PLL, então ele começa. Só que a gente precisa, de fato, que essa mudança ocorra. Então a gente não vai deixar nada no nosso código rodar enquanto que essa mudança não ocorra. Então a gente tem esse while aqui para garantir que a mudança não ocorreu. E depois que a mudança ocorrer, a gente ainda tem que esperar o PLL sincronizar e a nossa frequência de oscilação ela está estável, para a gente não ter problemas de temporização. Então, é o que esse outro while aqui faz. Então, basicamente, a configuração do PLL é essa. Você pode, inclusive, reciclar esse código sempre que você for utilizar essa frequência e utilizar o oscilador interno. Então, pode só copiar e colar e vai funcionar tranquilamente, ok? Então, vamos seguir. Depois da nossa configuração do PLL, a gente vai configurar as nossas GPIOs, ou seja, General Purpose Input Output. A gente vai configurar os pinos que a gente vai utilizar, se eles são entradas ou saídas. Para esse exemplo do vídeo, a gente vai utilizar um pino RB, do porte B. E a gente precisa definir, avisar para o microcontrolador se a gente vai utilizar aquele pino como entrada, ou seja, para a gente ler algum valor, ou como saída, para a gente alterar algum nível lógico ali do pino. Então, basicamente, a gente vai estar querendo piscar um LED, a gente vai estar querendo que esse pino ele atue como saída, e que toda vez que a gente queira que o LED acenda, esse pino esteja em nível lógico alto, e toda vez que o LED ele apague, ele precisa estar em nível lógico baixo, o pino respectivo onde o LED está conectado. Então a gente utilizou aqui o registrador 3B, que ele cuida exatamente disso, de definir os pinos RBs como saída ou como entrada. No caso, 0 é saída e 1 é entrada. A gente acabou definindo todos os pinos RBs como saída, apenas porque é mais conveniente, mas você pode programar cada um desses bits, certo? Você consegue programar cada um desses bits para definir diversos pinos RBs como entrada ou como saída ao mesmo tempo, ok? Logo em seguida, a gente vai configurar o nosso timer. Cada que a gente está utilizando o timer 1, é um timer de 16 bits. E como é que funciona aqui a configuração dele? A configuração do timer é bastante simples. Inicialmente a gente desliga o timer só para garantir que ele está desligado mesmo. A gente seleciona a fonte de clock, no caso nesse bit TCS do registrador T1 COM. Quando a gente limpa ele, quando a gente coloca o valor dele para 0 desse bit, a gente está basicamente dizendo que a fonte do clock ela é o nosso FCY que a gente gerou. E não uma outra fonte de clock externa que a gente também pode inserir um clock somente para o timer 1. Aqui a gente está usando o clock interno por fim de simplicidade mesmo. A gente não vai estar utilizando o modo gatilhado, então a gente zera o bit T-gate desse registrador também. E como que a gente calcula o tempo? O tempo, basicamente, é o seguinte. A frequência de interrupção do timer, ou seja, a frequência do nosso LED, que no nosso caso vai ser 1 Hz, ela é a minha frequência de execução de instrução, ou seja, FCY, dividido pelo produto entre o price scale do timer 1 e o valor do período que eu carrego dentro desse registrador PR1 aqui. Basicamente a fórmula é essa. Então,
a gente pode perceber que se a gente fizer uma frequência de interrupção de 1 Hz, qual o valor que a gente tem que colocar em PR1? Então vamos lá. A gente vai ter basicamente que o valor de PR1 ele vai ser o nosso FCY, que é 40 milhões, dividido pelo produto do nosso price scale. Então o nosso price scale ele já está fixado aqui em 256, ok? Que quanto maior o nosso price scale, menor o valor que a gente vai colocar em PR1 e assim a gente consegue maiores valores. Então aqui eu vou colocar 256 vezes a frequência que eu quero, que é uma frequência de 1 Hz. Justamente o LED piscando durante 1 segundo, aceso e 1 segundo apagado. Então, a gente tem um valor de 156.250. Só que a gente não pode colocar esse valor aqui, porque esse registrador PR1, ele é um registrador de 16 bits. Então, ele não comporta valores dessa magnitude. Se a gente estivesse utilizando outros timers, ou seja, um timer de 32 bits, esse valor cabia com folga. Mas como a gente está limitado ao valor assim, registrador de 16 bits, esse valor não cabe. Então, a gente vai fazer aqui uma maneira de contornar esse problema. Qual é a maneira? Então, ao invés da gente configurar para 1 Hz, a gente não consegue, a gente vai configurar para 5 Hz. E dentro da rotina de interrupção, o que é a rotina de interrupção? A rotina de interrupção ela ocorre cada vez que o timer estoura. Ou seja, cada vez que eu coloco, por exemplo, para ele me avisar, para ele temporizar de 0,2 segundos, cada vez que ele bate esse tempo, ele vai para uma outra função. Nesse caso aqui, a minha rotina de interrupção, já vou explicar isso para vocês no timer 1. E a gente vai contornar isso dentro dessa função. Então a gente vai configurar para um valor que é possível com PR1, ou seja, a gente vai configurar para 5 Hz com um período de 0,2 segundos, e a gente vai fazer com que o nosso código ele só rode depois que ele estourar 5 vezes. Porque 5 vezes 0,2 a gente tem um período de 1 segundo. Então esse é um jeito da gente utilizar um timer de 16 bits e conseguir burlar o tamanho de 16 bits do registrador PR1, certo? Então, aqui a gente define o nosso press scale de 256. A gente limpa o registrador timer 1 para ele já iniciar vazio. E qual o valor de PR1 nesse caso? Bom, nesse caso, o valor de PR1 ele vai ser os 40 milhões, dividido pelo produto entre o nosso press scale, que é 256, vezes a nossa nova frequência, que é 5 Hz. E aqui a gente tem 31.250, que é um valor que cabe um registrador de 16 bits. Então aqui a gente colocou 31.250. Logo em seguida, a gente define a prioridade da interrupção. Então, esse código aqui, essa linha, ela não é muito importante agora porque a gente só tem uma interrupção. Mas quando a gente está trabalhando com diversas interrupções de diversos periféricos, é muito importante porque a gente consegue passar para o microcontrolador a noção de prioridade. Ou seja, se essas duas rotinas de interrupção, se essas duas interrupções forem acontecer ao mesmo tempo, você prioriza essa. Nesse caso, a gente só está usando um, então não tem muita necessidade da gente prestar mais atenção no valor que está sendo atribuído a esse bit do registrador. Então, aqui a gente limpa a flag de interrupção do timer 1. É muito importante porque a flag de interrupção é o que diz para o registrador que ele deve entrar na rotina. Ou seja, toda vez que o timer estourar, essa flag aqui ela já vai para nível lógico alto 1. E aí ele entra na minha rotina de interrupção. Se na minha rotina de interrupção eu não limpo a minha flag, ele vai continuar para sempre na rotina de interrupção. Porque a flag ela não é limpada automaticamente. A gente tem que fazer isso no nosso código, no nosso firmware, certo? E aqui eu ativo a interrupção. É muito importante a gente utilizar esse bit aqui, que é o timer 1 interrupt enable. Ou seja, a gente está ativando ela. Porque se eu não ativo isso daqui, a interrupção ela nunca ia acontecer. Então, estou avisando para o meu controlador, eu quero que você ative essa interrupção, que você preste atenção no valor dessa flag aqui. E por fim, eu já inicio o timer 1 e ele começa a contagem, ok? Então, basicamente é isso que eu tenho na minha main. Então, a gente não foge muito disso, ok? Eu tenho essa configuração. E agora a gente vai para a rotina de interrupção do timer 1. Então, aqui eu tenho a minha rotina de interrupção, essa é a prototipagem dela. Logo no início da rotina, eu já limpo aquela flag, justamente para não esquecer, porque se eu não limpo, ele vai ficar nessa interrupção para sempre. Então, ele vai ficar alterando o estado do LED sem que eu tenha aquele tempo, vai ser tudo muito rápido, uma frequência altíssima, e eu não quero isso. Eu quero um pisca-LED temporizado na temporização que eu escolhi. Então, aqui é o pulo do gato. Aqui a gente define que eu tenho uma variável, certo? Uma variável global que eu criei aqui. Não necessariamente precisava ser global, eu poderia criar ela dentro dessa minha interrupção aqui.
mas ela é uma variável que ela inicia com um valor zero, e basicamente ela é um contador de quantas vezes o meu timer estourou. Lembra que a gente configurou o timer para uma frequência de 5 Hz? Então, para ter uma frequência de 1 Hz, eu preciso que o LED só troque de nível lógico, ou seja, ele só pisque, ele só mude de aceso para apagado, quando eu executar a minha rotina, quando meu timer estourar 5 vezes. Então, basicamente, é o que eu faço aqui nesse if. Então, ele conta, se o contador for menor que 4, eu vou aumentando esse valor, né? Ele recebe incrementando esse valor. Porém, se ele já chegar, se o timer já estourar 5 vezes, eu vou zerar esse count timer, eu já vou zerar o estouro para a próxima vez ele começar a contar de novo, e eu uso essa linha aqui. Essa linha, ela basicamente pega o nível lógico do pino RB15, que é o pino que a gente vai utilizar, e ele, esse igual ao exclamação, ele basicamente ele inverte o pino, ou seja, se o LED estava apagado, ele fica aceso. Se o LED estava aceso, ele fica apagado. E basicamente esse é todo o nosso código. Depois que a gente finaliza o código, a gente pode compilar. Então, a gente pode vir aqui em Production e Build Main Project. Vou até subir aqui, ó. E a gente consegue perceber que a gente teve uma construção do código, né? Compilou com sucesso. A gente tem também o tempo de compilação de 53 milissegundos. E o compilador, no momento, não detectou nenhum erro. Então a gente pode agora levar o código para o Proteus e verificar tudo isso na simulação. Vamos lá? Bom, gente, vamos continuar agora o nosso vídeo. Dessa vez já dentro do Proteus e vamos simular o nosso dispositivo. Então, o Proteus ele é uma ferramenta muito útil porque ele permite que a gente coloque o hexadecimal, né, o código hexa do nosso código já compilado, e ele consegue simular dentro do nosso dispositivo. Então, esse dispositivo aqui, o PIC33F J12MC202, ele está dentro da biblioteca do Proteus, e ele foi escolhido justamente porque a gente consegue gravar o nosso código aqui e realizar essa simulação. Então, aqui estão todos os pins do nosso microcontrolador, e para funcionar, a gente precisa colocar um nível lógico alto nesse pino master clear barrado aqui. Então, às vezes, grandes problemas que a gente tem na simulação é porque a gente não tomou esse cuidado. Então, no ambiente do Proteus, a única coisa que a gente precisa é prover um sinal aqui. Nesse caso aqui, vamos utilizar 5 volts, prover um nível lógico alto aqui no master clear. Então, o que a gente vai fazer agora é adicionar o nosso LED, certo? O nosso LED, lembrando que a gente configurou o pino RB15, então eu vou conectar aqui no pino RB15, tá? Vou conectar aqui o meu LED, vou colocar um terminal aqui de ground, vai ser nossa referência. Lembrando que em aplicações reais a gente precisaria também dimensionar um resistor para esse LED. No caso aqui da simulação a gente não precisa disso, a gente só quer ver o funcionamento mesmo. Ok, montamos o esquemático, então a gente pode clicar 2 vezes aqui no DSPIC, e a gente não precisa mudar nada, a gente só precisa colocar o arquivo contendo o nosso programa. Ah, como eu encontro esse arquivo? Basicamente a gente vai vir aqui em este computador e a gente vai na pasta onde o nosso programa foi salvo, certo? Então, a gente criou, o seu projeto vai estar em algum canto, a gente precisa ir onde ele está salvo. No meu caso aqui está em usuários, no meu usuário, e eu tenho uma pasta chamada MPLAB X Projects, que é a pasta padrão, né? Como você pode definir na hora de criar seu projeto a pasta que você quiser. Então a gente vai entrar no programa que a gente quer, no caso aqui está o Blink Underline LED. A gente vai entrar na pasta dist, default, production, Blink LED. Vamos abrir aqui, vamos dar um OK, certo? E a partir daqui o código já está carregado e a gente pode executar aqui, iniciar a nossa simulação. Vamos ver. A gente pode observar que o LED está sim piscando, certo? E a gente pode observar, talvez seja muito pequeno para vocês, mas a gente tem um tempo aqui que ele mostra se está piscando ou não. Mas existem algumas outras formas de a gente ver isso. Então, para a gente checar isso de fato, a gente pode utilizar um gráfico analógico aqui do próprio Proteus. Então, a gente desenha aqui o tamanho que a gente quer que ele tenha. A gente usa uma probe, uma voltage probe, para a gente saber o nível de tensão que está ali. Nesse caso aqui, CD1A. E a gente joga aqui nesse gráfico, clica 2 vezes no gráfico, a gente pode selecionar o tempo. No caso, eu vou colocar aqui um tempo de 3 segundos. E a gente clica no gráfico uma vez e só precisa apertar até aquele espaço. Ele começa a simular aqui. E aqui a gente consegue ver exatamente que o nosso LED
ele fica apagado durante 1 segundo e aceso durante 1 segundo. Ou seja, ele fica apagado de 0 até 1 segundo e aceso de 1 segundo até 2 segundos. E isso se repete. Se eu coloco aqui, por exemplo, 5 segundos e ressimulo esse gráfico, a gente vai conseguir ver que isso continua indefinidamente, né? Então aqui a gente consegue perceber 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, o que mostra a eficiência do nosso código. Então, nosso código aqui ele já está pronto para ser gravado no microcontrolador e realizar isso em bancada. Então é uma forma da gente assegurar isso também. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de novos temas, pode deixar aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e recomendar o vídeo, se vocês realmente gostaram. E até a próxima. Valeu!